Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Não custa. Uma descoberta recente despertou grande interesse entre pesquisadores e religiosos. Um capítulo perdido da Bíblia, com mais de 1500 anos, foi revelado. O achado promete lançar nova luz sobre a história das primeiras traduções do texto sagrado e sobre como ele foi alterado ao longo do tempo. O estudo foi conduzido por Grigory Kessel, da Academia Austríaca de Ciências, com o uso de fotografia ultravioleta, capaz de desvendar o que o olho humano não pode mais ver. Assim, sob camadas de escrita sobrepostas, emergiu um antigo fragmento em siríaco, uma das mais antigas línguas cristãs do Oriente. O texto estava escondido em um palimpsesto, um pergaminho reutilizado, comum em tempos de escassez. Naquela época, apagar um texto para escrever outro era uma prática normal, pois o pergaminho, feito de pele de animal, era caro e limitado. Mas o apagamento nunca é total. Mesmo raspadas, as marcas da escrita antiga permanecem gravadas na fibra do tempo, esperando apenas a luz certa para voltarem à vida. Foi isso que a tecnologia ultravioleta revelou. Sob o texto aparente, havia um evangelho esquecido, parte dos capítulos 11 e 12 de Mateus. O manuscrito, guardado na Biblioteca do Vaticano, apresentava 3 camadas de escrita: siríaca, grega e georgiana. O siríaco é uma das formas mais antigas do aramaico, língua falada nas terras onde o cristianismo nasceu. Sua importância é imensa, pois foi uma das primeiras tentativas de traduzir a mensagem de Jesus para além do mundo grego e romano. Essa tradução, conhecida como Peshitta, foi adotada oficialmente pela Igreja Siríaca no século V, e o texto encontrado parece anteceder essa versão, remontando ao século VI. O fragmento não altera radicalmente o Evangelho, mas mostra pequenas diferenças, que revelam muito sobre como o texto foi moldado ao longo dos séculos. Em um trecho, por exemplo, o Evangelho grego de Mateus diz que os discípulos, em um sábado, colheram espigas e as comeram por fome. Já o texto siríaco acrescenta um detalhe: colheram as espigas, esfregaram-nas entre as mãos e as comeram. Pode parecer pequeno, mas esse tipo de variação mostra como diferentes comunidades preservavam tradições específicas e versões próprias dos ensinamentos de Cristo. Cada diferença carrega ecos das vozes que copiaram, traduziram e interpretaram esses textos. Para os estudiosos, trata-se de uma janela aberta para o cristianismo primitivo, um tempo em que as crenças ainda estavam sendo formadas, e o evangelho era vivido mais como experiência do que como doutrina. O professor Garrick Allen, da Universidade de Glasgow, destacou que a tradução siríaca é uma das mais antigas e oferece um olhar direto sobre as primeiras comunidades que difundiram a mensagem cristã. Já o professor Hugh Houghton, da Universidade de Birmingham, explicou que o valor das primeiras traduções está justamente em derivarem de manuscritos gregos hoje perdidos, preservando versões do texto original que já não existem. A descoberta também reacende o debate sobre a multiplicidade do cristianismo em seus primeiros séculos. Havia muitas versões das palavras de Jesus, muitas formas de narrar os mesmos fatos e diversas interpretações teológicas coexistindo. O Dr. Nick Baker Bryan, da Universidade de Cardiff, afirmou que o manuscrito destaca essa diversidade, mostrando que o cristianismo não era uma unidade rígida, mas uma rede de comunidades que moldavam a fé conforme sua língua, cultura e visão espiritual. O uso de tecnologias modernas em textos tão antigos nos lembra de como o passado ainda pulsa sob as camadas do tempo. A luz ultravioleta revela o invisível, trazendo de volta vozes silenciadas por séculos. É quase simbólico. A ciência moderna faz o papel da revelação espiritual, iluminando o que estava escondido. Assim como a alma, que mesmo soterrada por tantas camadas de esquecimento, ainda guarda o brilho da origem. Cada letra recuperada é uma fresta por onde o passado fala. O siríaco, ao surgir novamente, nos lembra de uma era em que o cristianismo era oral, vivo e comunitário. As palavras não eram recitadas de forma mecânica, mas sentidas como experiência divina. A fé se transmitia como um fogo que acendia o outro. Ao restaurar esse texto, os estudiosos não apenas resgatam palavras, mas a essência de um tempo em que a fé não era escrita, mas vivida.
A história desse pergaminho também é a história da sobrevivência da palavra. Ele foi escrito, apagado, reescrito, e ainda assim, persistiu. Como se o próprio Evangelho tivesse a vontade de ser lembrado. Há nisso algo profundamente simbólico. Mesmo quando a humanidade tenta apagar o sagrado, ele encontra maneiras de ressurgir. Talvez seja essa a lição mais profunda dessa descoberta, de que nada verdadeiramente sagrado pode ser destruído, apenas esquecido por um tempo. O cristianismo primitivo era plural. Em diferentes aldeias, as palavras de Jesus tomavam formas diversas. Havia evangelhos que destacavam o milagre, outros que exaltavam o sacrifício, e alguns que viam em Cristo o mestre da compaixão. Cada tradução era uma tentativa de compreender o mistério. A versão siríaca mostra um olhar mais humano, mais detalhado, quase como se quisesse capturar o gesto das mãos e o som do vento no campo. São pequenos traços que revelam a humanidade da fé. O achado também ajuda a entender a formação da Bíblia como a conhecemos. Ao longo dos séculos, concílios, copistas e líderes religiosos definiram quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam deixados de lado. O capítulo redescoberto é um lembrete de que a Bíblia não nasceu pronta, mas foi construída, ajustada, traduzida e filtrada. Em cada tradução, algo se perde, mas algo também se transforma. O fato de o texto estar escondido sob outros mostra o processo constante de reinterpretação. Assim como um pergaminho raspado e reescrito, a religião é uma construção contínua. Cada geração inscreve sobre o que veio antes sua própria leitura, seu próprio entendimento do divino. A descoberta de Kessel é, portanto, mais do que um achado arqueológico. É uma metáfora da relação humana com o sagrado. O desejo de preservar, mas também de reescrever a fé à sua imagem. Os estudiosos afirmam que o fragmento foi escrito cerca de 300 anos após o nascimento do cristianismo. Isso significa que ele carrega traços diretos das primeiras tradições orais, quando os evangelhos ainda circulavam em vozes e memórias, antes de se tornarem livros. As comunidades do Oriente Médio, falantes de siríaco, viam no Evangelho de Mateus uma ponte entre o mundo judaico e o novo caminho de Cristo. Essa tradução mostra um cristianismo que ainda dialogava com suas raízes, sem se fechar no dogma. Há algo quase poético na ideia de um texto sagrado, dormindo por séculos sob outras palavras. O que foi escrito, apagado e reescrito não desaparece, apenas repousa. A ciência moderna desperta esses sonhos antigos, e com eles, desperta também nossas perguntas. Quantos outros textos estarão escondidos, aguardando a luz certa? Quantas versões do passado ainda podem nos surpreender? A Bíblia, em sua forma atual, é resultado de milênios de transmissão, tradução e interpretação. Nenhuma versão é definitiva. A descoberta do capítulo siríaco reforça essa verdade. O texto sagrado é vivo. E a fé que o sustenta é um organismo em constante transformação. Cada camada recuperada é uma lembrança de que o divino não se limita às páginas, mas habita o próprio ato de buscar. Os estudiosos destacam que a variação entre as versões não deve ser vista como erro, mas como testemunho da diversidade espiritual. Cada diferença é uma janela para uma mente antiga, para uma alma que séculos atrás tentou compreender o mesmo mistério que ainda hoje buscamos decifrar. A tradução siríaca é uma dessas janelas, aberta por mãos humanas, mas iluminada por algo que transcende o tempo. Mais do que um registro histórico, o manuscrito é uma mensagem simbólica. Ele nos ensina que o conhecimento e a fé estão sempre entrelaçados, e que a revelação pode vir tanto pela ciência quanto pela espiritualidade. Sob a luz ultravioleta, as palavras esquecidas voltam a brilhar como se o próprio Espírito dissesse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O achado não é apenas uma descoberta arqueológica, mas um espelho espiritual. Ele reflete a persistência da palavra e o desejo humano de tocar o mistério. Revela que, mesmo sob o esquecimento, há sempre uma centelha de verdade esperando ser reencontrada. O pergaminho siríaco é um símbolo dessa esperança. A de que sob cada camada do tempo ainda há vida, e sob cada silêncio ainda há voz. A Bíblia continua sendo escrita, não em pergaminhos, mas nas interpretações que fazemos dela. Cada geração descobre um novo sentido, cada pessoa lê com novos olhos,
O texto encontrado é, portanto, também um lembrete de que a revelação é contínua. A fé não é um monumento fixo, mas um rio que segue fluindo, levando consigo fragmentos do eterno. E assim, entre as linhas do passado, ecoa uma mensagem simples e eterna. Nenhuma palavra sagrada se perde. Ela apenas espera o momento certo para ser redescoberta. O capítulo oculto de Mateus é mais do que um texto recuperado. É um símbolo do renascimento constante da fé. Pois o que é apagado pelo tempo, Deus conserva na luz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.